Oi pessoal, eu sou o Lurinaldo e vou apresentar para vocês mais uma série em quadrinhos que se inspira em personagens clássicos, principalmente da DC, para fazer uma história bem ousada. Vocês já perceberam que ultimamente tem saído muitas histórias com personagens super poderosos, muitos deles até parecidos com os personagens da Marvel DC, e geralmente eles saem para editoras pequenas. Por que será que elas estão fazendo muito isso? Porque elas conseguem fazer com esses personagens o que a Marvel e a DC não conseguem. É mudar o status quo deles sem que os fãs reclamem. Então isso se torna um prato cheio para muitos autores que querem criar algo muito mais ousado. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Watchmen, quando o Alan Moore criou seus próprios personagens para poder contar a história que ele queria, porque a DC Comics vetou que ele utilizasse personagens como Capitão Atom, Besouro Azul, etc. A Dark Horse está lançando a série Black Hammer. Ela já está no número 4 lá nos Estados Unidos. E essa série ela mostra personagens da Era de Ouro que perderam, que saíram da sua realidade, né? Foram expulsos da sua realidade por algum motivo que a gente ainda não sabe. E agora eles vivem numa fazenda, tendo que manter uma vida normal de pessoas comuns e ao mesmo tempo esconder o fato de que já foram super-heróis que salvaram o mundo. Essa série foi escrita pelo Jeff Lemire e desenhada pelo Jim Ormston. É um desenhista que também passou por um problema bem interessante, né? Ele sofreu um AVC, ficou com a sua mão direita imobilizada, ele não consegue usar mais a mão direita, ele é destro e ele teve que passar a desenhar com a mão esquerda. Ele tem uma arte belíssima, ele até tem alguns extras em algumas edições da revista, que já está no número 4, né? Explicando como é o processo de criação dele, como ele teve que se adaptar a isso. Essa dupla criou essa série. Esses personagens, eles, como eu falei, eles mudaram de realidade, eles saíram da sua cidade, da sua realidade, onde eles enfrentavam super vilões, e agora vivem numa fazenda, uma vida pacata, numa cidade pequena, tendo que se adaptar a essa condição nova, e ao mesmo tempo tendo que tomar cuidado para que seus poderes não sejam descobertos. Existem personagens muito parecidos com os personagens da DC. A Golden Gale, por exemplo, é uma garotinha que recebeu poderes de um mago, ela era órfã, e quando ela fala uma palavra mágica, ela se transforma nessa personagem super poderosa, a Golden Gale. Total semelhança com o Shazam. Tanto é que a palavra mágica que ela grita é Zafran. E curioso é que, ao contrário do Shazam, à medida que a Golden Gale foi se tornando adulta, sempre que ela se transformava numa heroína criança. E agora ela está presa no corpo dessa criança sem os seus poderes. Isso deixa ela muito deprimida, muito chateada, muito revoltada também. É uma adulta presa no corpo de uma criança. Tem um marciano, que obviamente foi inspirado no Caçador de Marte, que ele, por poder mudar sua forma, assumir forma humana, ele continua misturado à sociedade, se adaptando a essa vida. E tem vários outros personagens que preservaram os seus poderes, que tentam sair dessa condição em que eles estão aprisionados. O que é mais... o Abrams Lan é uma espécie de líder, é o que mais aceita essa condição, porque ele não tem superpoderes, apesar de ser um super-herói. A origem dele é parecida com a do Capitão América, e ele tenta manter uma certa coerência nesse grupo, nessa comunidade que se formou com esses super-heróis exilados. Eles estão vivendo nessa cidade, se adaptando. A história começa desse ponto, sem explicar muita coisa, e à medida que a gente vai lendo essas 4 edições, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre esses personagens. É uma história bem interessante e ela não é só sobre esses personagens que foram expulsos da sua realidade, inspirada na Era de Ouro, mas existe também um mistério de onde realmente eles estão, se eles estão no seu mundo ou em outro mundo, e existe um super-herói chamado Black Hammer, que dá nome a essa série, que ele desapareceu. Ele não está nesse grupo, mas ele fazia parte dessa equipe. E uma jornalista, claro, provavelmente inspirada na Lois Lane, ela está trabalhando para provar ao mundo que esses heróis existiram e ainda continuam vivos. Então é como se houvesse uma espécie de amnésia coletiva, digamos, na sociedade. As pessoas não lembram mais que esses heróis existiram. Existe uma pessoa que está querendo provar que eles existiram e que continuam por aí, E esses heróis, eles, por algum motivo, não podem mais se mostrar para a sociedade. Eles estão expulsos da sua condição de heróis, e à medida que a gente vai lendo essa série, a gente vai descobrindo mais sobre eles. É uma série muito interessante, ela tem uma arte muito bonita, e essa representação dos heróis e da forma como eles lidariam, se eles fossem proibidos de continuar sendo heróis, é muito
atraente, porque ela tira essa condição do herói como alguém que faz o bem e que poderia lidar bem com o fim, né, da vilania, com o fim do mal. Na verdade, eles lidaram com isso e agora não estão nada felizes. A maioria não está lidando bem com isso. Então a gente vai vendo aí como seria para super-heróis que foram tão importantes para a sociedade se aposentarem e terem que viver como pessoas comuns. Black Hammer é sobre isso e é uma série super recomendada, está tendo notas altíssimas pela crítica americana, né? Está sendo lançada pela Dark Horse e vale muito a pena correr atrás dessa série, ver se vocês conseguem ler, porque ela está começando agora e acompanhá-la está sendo muito interessante. Então fica a dica do Black Hammer, é uma nova série mensal que está saindo lá nos Estados Unidos e que está agradando muito a crítica. Então fica essa dica e a gente se vê depois para falar de mais quadrinhos. Até lá!